Muito bem, pessoal. Chega de falar de violência, morte. Vamos falar de nascimentos. Aliás, acho que nunca se falou tanto de crianças, né? Tal. E se fez tão pouco, não é verdade? Acho que está na hora da gente começar a fazer mais e falar menos, como diz o ditado, né? Mas enfim, pessoal, olha, peguei dados de duas fontes. Um estudo alemão sobre quanto tempo um casal fértil demora para conseguir a concepção, já que obviamente, né, não se trata só da fertilidade da mulher, a fertilidade do homem também está envolvida. Mas o caso é que nós não somos máquinas, né? Tipo, teve lá o ato, a relação sexual e se tá naquele dia ela tá já engravida. Não, não é assim. Existe uma probabilidade disso acontecer, dado todos os mecanismos orgânicos que estão acontecendo ali, né, naquele momento, né, nessa situação. Então é muito incrível isso, o corpo humano é uma coisa realmente fascinante e nós temos alguns dados aqui que mostram essas coisas. Também tem outros dados de uma clínica. Aí são dados mais genéricos, né? Não é um estudo assim científico, é mais ou menos uma visão assim da experiência dessa clínica, de qual a probabilidade de uma mulher conceber ao longo de sua vida. Obviamente essa probabilidade vai diminuindo, né? A gente sabe já disso. Então eles têm mais ou menos uma estimativa e eu resolvi fazer um estudo matemático com esses dados, tá bom, pessoal? Então vamos aos dados. Vamos começar então com os dados aqui do pessoal da Alemanha. Vejam aí, olha, está nesse link aqui o estudo, tá, o artigo que eles produziram. Esses são os dados que eu coletei lá direto do artigo. A única coisa que eu adicionei foi o primeiro aqui, pessoal, o zero, né? Em 0 meses a probabilidade de gravidez é zero, por óbvio, né? Então, com esses dados, eu justamente produzo este gráfico aqui. A gente viu como, né? Inserir gráfico, esse dispersão das bolinhas, você vai passando o próximo. Aqui é interessante notar que são em colunas, né? Sim, os dados, vejam, estão em colunas realmente, né? Os valores de x e y são o que a gente selecionou, que a gente pode dar título, tá? Subtítulo ele vai colocar um texto menor abaixo do título, não interessa. O importante é título e o título do eixo x, o título do eixo y, ok? Isso que é importante, pessoal. Como eu já fiz, olha, não faz sentido eu estar manipulando outro gráfico, vocês veem que o formato é o mesmo, né? Enfim, já está feito aqui, eu já fiz, configurei tamanho de letra, tudo, né? Então não quero estar... A única coisa que faltou aqui é configurar essa letra aqui. Colocar um azulzinho nela aqui, tá? Olha aí. Então veja, pessoal, desses dados, o melhor ajuste que eu encontrei usando o software LibreCalc, né, LibreOffice Calc, que é esse software gratuito que a gente tem aí na tela, o melhor modelo que encontrei foi esse LN. Ele se ajustou razoavelmente bem. Veja aí o R quadrado dele, 0,923 aproximadamente. Lembra, acima de 0,7 é o quadrado que a gente pode usar com bastante segurança para fazer previsões, e, enfim, especialmente acima de 0,9. Eu vejo que ele está bem ajustado aqui, olha, a retinha, né? Se a gente ver aqui a retinha, né, na verdade, esse modelo aqui, o modelo logaritmo neperiano, ele está bem ajustado aos dados, né? Tá vendo? Ó? Aqui parece que os dados sobem um pouco, mas não é muito. Agora, quando vem para cá, isso se perde, né? Esse modelo vai lá para cima, eu não sei para onde esse modelo está indo. Então, eu posso mudar a escala gráfica aqui em Y. Então, vem aqui em vez de deixar o máximo em 100, eu posso botar o máximo em 120, sei lá. Vamos ver se a gente consegue enxergar para onde está indo, tá vendo? Agora apareceu no gráfico, né? Então, ele está indo aqui em torno de 110, né? Então, sei lá, lá no 20º mês de gravidez, o modelo estaria jogando 110% de engravidar, tá vendo? Aqui não faz sentido nenhum, né, pessoal? Então, assim, matematicamente, pelo modelo, é possível,
mas diante do nosso fenômeno que nós estamos estudando, não é possível, não faz sentido, não existe chance maior do que 100%, né? Quando você tem 100% dos casos, é porque tem todos os casos, não existe mais do que todos os casos, né? Percebe? Então não faz sentido nenhum. Por isso que eu limitei este eixo aqui a 100%. Importante dizer isso, né, pessoal? Então, são detalhes que no gráfico a gente, quando vai montar o gráfico, quando vai apresentar a análise, esses detalhes fazem toda a diferença, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente encontrou essa equação, uma equação ln, um R quadrado interessante, bom, né? Muito bom, acima de 0,9. Tá, algumas coisas sobre os dados, né? Olha, eram 342 casais. Desses, 310 conseguiram gravidez em até 20 meses. Então, o casal que demorou mais para conseguir uma gravidez demorou até o 20º mês. E os casais tinham entre 20 e 44 anos, com uma média, olha aqui, ó, como ele apresenta a média, né? 29 anos mais ou menos 3,6, aqui são anos também, né? Então, média mais ou menos o desvio padrão. Isso é uma notação de estatística, certo, pessoal? Média mais ou menos o desvio padrão. Então, 29 anos de média, com um desvio padrão de 3,6 para cima ou para baixo. Esse ano vai ser ano de eleição, né? Então a gente vai escutar muito esse negócio. Tantos por cento de voto com uma incerteza de tantos por cento, né? Com dois pontos para baixo ou para cima, né? Então é isso aí, é o desvio padrão. Então nessas pesquisas eles fixam o desvio padrão. E como eles fazem isso? Modificando a amostra. Então eles manipulam a amostra para tentar fixar o desvio padrão. Tudo isso, assim, matematicamente é possível, mas na hora de aplicar, não, nada é 100%, né, pessoal? Então, tem limitações também disso, tá? Mas, enfim, de maneira geral, as pesquisas, se bem aplicadas, elas tendem a representar, sim, o fenômeno que está querendo ser estudado. E quando eu digo bem aplicadas, é se a amostra escolhida representa a população que se deseja estudar. Se você escolhe uma amostra que não representa a sua população, obviamente o seu estudo não vai representar, certo? Ele não serve para nada nesse caso, ele está restrito àquela amostra, tá? Então, obviamente, esse estudo cai nesse problema também. Ele está representando a amostra que foi tomada. Não pode dizer que todos os casais no mundo vão obedecer esse comportamento, né? Mas, de maneira geral, né, dá para a gente entender bastante coisa aqui. Vamos lá. Então, todas as 310 mulheres deste grupo, então, neste gráfico estão as 310 mulheres, tá? Fiz o gráfico só com as que conseguiram engravidar. Tá, mas as que não conseguiram engravidar, os casais, né? Então, eu fiz aqui um cálculo de probabilidade, né? A probabilidade de não gravidez, veja aí, ó, são 342 casais, 310 conseguiram, né? Então, a diferença entre todos os que estavam participando do estudo e os que conseguiram, exatamente é aqueles que não conseguiram, né? Essa é a diferença, são 32 casais não conseguiram engravidar. De um total de 342. Então a gente tem 32 que não engravidaram em 342 casais. Que porcentagem dá essa? Uma conta rápida, sem nem pegar a calculadora. Olha, se fosse 32 em 320, seria 10%. Então, caramba, eu sei que está alguma coisa assim um pouco abaixo de 10%. Lembra, pessoal? Antes de fazer a conta, tem que saber o resultado, hein? Então, fazendo a conta aqui, vai dar 9,36% aproximadamente. Então, a chance de não conseguir engravidar, seja por problema no homem ou na mulher, problemas ligados à infertilidade, tá? Bom, vamos pegar então a equação, veja aí como é que é. Seria uma probabilidade de gravidez, né? Então, f de x, que é y, quem que é? É a probabilidade de gravidez. E o nosso x, quem que é? É o tempo. É o tempo que eles, em meses, que esses casais foram tentando uma gravidez.
Então a gente tem essa relação matemática, tá? A gente pode pensar o quê? A partir dessa equação. Vamos tentar encontrar a taxa de variação da probabilidade de gravidez ao longo do tempo. Isso fazendo derivada, né, pessoal? Lembra? Taxa de variação é derivada. Então a gente vai derivar essa equação aqui, tá bom? Então coloco aqui no formato de derivada. O segundo passo, qual é que é? Na verdade, o primeiro passo é montar a derivada, né, com as notações corretas. Segundo passo, eu vi que são dois termos, então eu tenho que separar. Um termo somando o outro, né? Então eu faço derivadas separadas, tá? Então, um termo eu vi que tem uma constante que está multiplicando o nosso ln de t. Veja aqui, ó, tá? Ó, tem esse termo aqui que está multiplicando, essa constante 195307 está multiplicando o ln de t. Eu tenho que jogar ele fora da derivada, tá? Lembra, toda constante dentro da derivada a gente joga ela fora da derivada, tá? E o outro termo ficou derivada justamente dessa constante. Não tem nada ali, não tem variável. Então, derivada de uma constante é zero. Daquela ideia de que taxa de variação de uma coisa que não varia, né, porque é uma constante, então, numericamente isso é igual a zero, tá? O outro passo, o que é, pessoal? Então, a gente tem a constante fora da derivada já e a derivada do ln de t. Lá pela regrinha, a gente vai ver que derivada de ln de t é 1 sobre t. Então, vai dar o quê? A constante, justo essa constante A da equação, né, 195307, sobre t, tá bom? Então, o que acontece? À medida que passa o tempo, a taxa de variação da probabilidade, ela decresce, tá? Por quê? Porque, veja no gráfico, nós estamos chegando mais perto do 100% das gravidezes. É assim que fala, gravidezes. Enfim, à medida que os casais vão engravidando, vai sobrando menos casal para engravidar, tá certo? Então, obviamente, essa probabilidade, ela tem que crescer mais devagar, percebe? É isso que quer dizer a derivada neste caso. Vamos aqui para o caso da clínica Nascer, pessoal. Lembra, não são dados de um estudo assim bem rígido, mas é a experiência dessa clínica. Eu achei bacana a gente analisar. Então, eles dizem assim, ó, você tem ao longo da idade da mulher, agora é só mulher, não é mais casal, tá? Você tem uma probabilidade dessa mulher engravidar. Então, a partir dos 20 anos, essa probabilidade começa a decrescer, até em torno de 45 anos, chegar em torno de 2%, tá? Mas a clínica, ela apresenta faixas de idade, né? Então, ela diz até 20 anos, a probabilidade seria 25%. De 20 a 30 seria 20%, tá? De 30 a 35, 15%. Então, o que eu fiz aqui? Eu botei o ponto médio, de 20 a 30, botei 25, tá? Eu manipulei esse dado, de forma a poder fazer esse gráfico com pontos fixos, porque se eu tenho uma faixa, eu não tenho como fazer um gráfico com uma faixa, tá? Eu preciso ter um ponto, eu preciso ter um X e um Y, né? Então eu preciso ter uma idade e uma probabilidade de gravidez, ponto, certo? Para poder traçar o gráfico. Então traço do mesmo jeito aí, seleciono esses pontos, inserir, gráfico, dispersão, cumpro os passos, tá, pessoal? Não, vou fazer aqui porque esse meu gráfico já está todo formatado, bonito. Olha aqui, ó. Tem um título aqui, ó. Probabilidade média de gravidez mensal durante a vida. Mulheres férteis, né? Mulher fértil. O Y, o que é? É a chance de gravidez, a probabilidade. Podia até colocar por cento, né? Enfim, podia colocar por cento, então vamos botar. Chance de gravidez em porcentagem, né? Muito bem. E o X é a idade da mulher em anos. Então veja, todos os eixos têm título, têm unidade, que é muito importante também. O gráfico tem um título, então veja, eu não preciso ver absolutamente nada, eu não preciso ver tabela, não preciso ver texto, nada, pessoal. O gráfico fala por si próprio. Esse é o objetivo
de se elaborar um gráfico, hein? Então vamos lá. O que a gente pode ver nesse gráfico? À medida que passa a idade da mulher, veja aí, ó, à medida que cresce a idade da mulher, diminui a chance de gravidez. É o que a gente observa, né, na realidade. E parece que é caramba, dá uma reta linear, né? Muito próximo de uma reta linear. Vamos ver aqui a equação. R quadrado 0,993, pessoal. Caramba, tá muito perto de 1 isso, tá vendo? Então, incrível como deu esse encaixe, né? Assim, eu fiquei até assustado. Mas depois, conversando com as pessoas, me explicaram isso aqui que eu coloquei aqui, eu escrevi aqui embaixo. Ó. Como a mulher perde óvulos mais ou menos de uma maneira constante ao longo da vida, a probabilidade dela engravidar também vai diminuindo mais ou menos de maneira constante ao longo da vida, tá? Então faz sentido ser assim mesmo. Bacana, né? Como a gente matematicamente descobre uma coisa e depois você vai ver e isso realmente tem uma relação que de repente a gente não tinha percebido. Mas quando a gente analisa os dados, ela aparece, né? E aí, justamente, a gente acaba indo atrás de explicar uma coisa que está acontecendo e a gente não tinha percebido. E veja a equação de primeiro grau, então, né, pessoal? Menos 0,9033. Então, esse valor de A, veja a equação de reta, AX mais B. Neste caso, menos AX mais B, né? Esse valor de A negativo, ele significa o quê? Reta descendente. Fenômenos inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui, né? Quando a idade da mulher aumenta, a probabilidade dela engravidar diminui, né? Inversamente proporcional. Vezes x, quem que é o x? É a idade. Então fui escrevendo, tá aqui, ó, escrevi bem aqui, ó, tá? Mais uma constante, que é onde a reta tocaria o eixo y, tá? Então lá em 43 e pouco. Mas a mulher teria 0 anos, né? Então não faz sentido nenhum também. O gráfico só faz sentido nessa faixa dx, né? Talvez a partir dos 15 anos. Por isso que eu deixei aqui 15 anos aqui no gráfico, porque de repente faria sentido, né? A mulher de repente já é fértil nessa data, com 15 anos, então teria aí uma chance, segundo esses dados, um pouco maior, talvez uns 30% de chance de engravidar, né? Em uma relação sexual. Bom, vamos então calcular o que, pessoal? Se a gente fizer a derivada, o que é isso? É a taxa de variação da probabilidade de uma mulher engravidar ao longo de sua vida, ao longo de seu período fértil, né? De sua idade fértil. Então, é a derivada dessa equação de primeiro grau. Então, mesmo caso anterior, tem dois termos que se somam. Vou separar para derivar separadamente. Ficou derivado de uma constante, isso vai dar 0. E aqui tem uma constante que está multiplicando a derivada. Tem que jogar a constante para fora da derivada e derivar só a variável, tá? Então deu DI dá 1, né, pessoal? Taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma é 1, numericamente igual a 1. Então, como a gente já sabe, a derivada de uma equação de primeiro grau é exatamente igual ao A da equação. Tá? Então, veja aí, a taxa de variação da probabilidade de gravidez ao longo da idade da mulher, então a taxa de variação ela é constante, no entanto negativa, ou seja, a probabilidade ela decresce ao longo da idade, tá vendo? Há uma razão constante. De quê? De 0,9. Então, se a gente pudesse aproximar isso aqui para 1%, seria dizer 1% ao ano, certo? Não é isso que está dizendo aí, pessoal, ao longo da idade? Diminui 1% ao ano, mais ou menos isso. Quase isso, né? Muito bem. E se a gente fizer a integral? A integral seria o quê, pessoal? A área embaixo dessa curva aqui, né? A curva que é uma reta, tá? Seria a área aqui. O que seria a área desse negócio aqui, né? Não sei. Aqui embaixo são probabilidades de engravidar ao longo da vida. Calcular essa área não faz sentido. Somar probabilidades
Neste caso, somar probabilidade também não faz sentido. Talvez em outro caso, somar probabilidade poderia ser, né? Mas enfim, como é que a gente calcula a integral? Só para treinar, integral indefinida nesse caso. Monta aqui a integral, né? Escreve ela. Veja que tem dois termos que estão somando, então eu vou integrar esses termos separadamente. Então eu vou ter integral de uma constante de um lado e integral de um termo que tem uma constante e uma variável. Essa constante eu jogo fora da integral, eu vou integrar só a variável. Então deu o que, pessoal? Integral de i, né? Integral da idade. Então lembra, eu tenho que somar a regrinha lá da potência. Eu tenho que somar 1 ao expoente que está já ao i, e o que dela em cima cai dividindo. O i está elevado à potência 1, então adiciono 1, 2. Caiu 2 dividindo, tá? E a constante, que está sozinha, não tem variável nenhuma, eu só adiciono uma variável a ela, tá bom? Então essa é a forma integral indefinida desta equação. Então, maravilha. Tomara que a gente se anime e saia fazendo mais filho por aí, hein? Nós estamos fazendo pouco filho, gente. Vamos ver se a gente se anima. Um abraço, vamos em frente.